Ô, Jacques, vou te fazer uma pergunta, mas Sim. se você não se sentir à vontade de responder, também fique à vontade, tá Sim. bom? Você conseguiu perdoar a pessoa que fez esse mal a você? Eu falo mal porque existem muitas formas de uma pessoa matar o outro, né? O Senhor me falou hoje de manhã e eu não sabia o porquê que o Senhor estava me falando isso. Eu vinha no carro e o Senhor disse assim, fala lá que existem várias formas de matar uma pessoa, Sim. não é só com faca, com arma e nem corda no pescoço. Uhum. A palavra e a atitude mata muito mais. E como? E eu até então não entendi, agora eu tô entendendo, já veio a... Então, fica à vontade. Foi bom pra você falar. entrar me fazer essa pergunta, é muito boa, porque aconteceu algo que foi através disso que Deus me curou do abuso. Não conhecia ainda a Dani, não estava trabalhando como missionário ainda, no campo missionário, não tinha ainda largado o meu emprego. E já fazia mais ou menos uns 7 anos que eu não ia mais na minha cidade, não tinha mais contato e nem notícias dessa pessoa. Porque era uma pessoa conhecida da minha família, era uma pessoa que tinha contato ainda com a minha família. Então, Geralmente é assim, né? só que eu não tinha há 7 anos ouvido falar dessa pessoa mais. Desde que eu tava aqui em São Paulo. Assim, do nada, minha mãe me ligou e falou, ó, fulano de tal sofreu um acidente. Você lembra dele? Eu lembro. Olha, me deu até um de meio que sonso, Sim. sabe? Tipo, não dá muito papo. Sim. Só que Deus não deixou apenas aquela fala da minha mãe. Ela tornou me ligar. Então, deixa eu te contar. O quadro dessa pessoa piorou, porque como era interior, ele trabalhava como vaqueiro. Sim. Ele cuidava de gado. Tem muito isso, né? E aí, em um certo dia, ele tava levando alguns bois pro curral e ele caiu na vala com o cavalo. E o cavalo ficou em cima dele por horas. Encontraram ele desacordado, o cavalo preso na vala com ele, ele ficou em coma. E aí a minha mãe me ligou novamente, falando, olha, fulano tá em coma. Tá em coma e tá entre a vida e a morte. E eu ouvindo aquilo, não tinha sido curado ainda, né? Aquilo doía, porque eu lembrava de tudo que ele tinha feito comigo. Mas Deus tinha um propósito através disso pra mim curar. Porque quando Deus quer curar a gente de algumas coisas, traumas, feridas, dores, ele geralmente toca na ferida, ele faz ela sangrar de novo, porque ele faz isso. A palavra mesmo diz, aquele que fez a ferida sarará. Ele machuca primeiro pra expor. Porque eu tava apenas com curativo em cima daquilo. Eita Deus grande. Não tente esconder as suas feridas pra Deus. Não tente. Não tente colocar um curativo. Deus, ele arranca tudo isso, porque ele quer te sarar da profundeza, das raízes. Da raiz, né? Arrancar pela raiz. Arrancar pela raiz. E aí, minha mãe contou a história, eu não queria ouvir aquilo, parecia que tava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Eu não queria ouvir aquilo. Eu já queria desligar na cara da minha mãe, mas eu esperei ela terminar de falar e desliguei. Assim que eu terminei de desligar, olha o que o Espírito Santo de Deus falou pra mim. A partir de agora, você vai entrar em uma campanha pela vida dele. Eita Deus. Sem tempo determinado, sem dias determinados, só vai buscar pela vida dele na madrugada. Meu Deus. Quando eu vi aquilo, eu me revoltei com o Senhor. Eu falei, o quê? A pessoa me feriu, acabou com a minha vida quase por conta do que ela fez comigo. Explicando pra Deus o que ele já sabia. Às vezes a gente quer dar um de psicólogo de Deus, né? Você quer Senhor, explicar pra Deus... Eu acho que o senhor tá errado. Não, Deus, se eu acho enganou. que você se enganou, Senhor. Você tá enganado. Eu acho que não é isso, não. E aí, só que assim, eu falei muito sério com Deus. E tem uma coisa que hoje eu sei e que fique claro pra todo mundo. Deus ama isso em nós, a sinceridade. Sim. Deus não quer filhos robôs. Deus quer filhos sinceros, humanos, que estão ali dispostos a expor as suas fraquezas, os seus sentimentos. Exato. Exponha a Deus as suas fraquezas, os seus sentimentos. Não guarde nada do Senhor. Por mais que ele já saiba, mas fale, porque ele quer ouvir de você. Até aquele momento eu sabia que Deus sabia do que eu tava passando, das Sim. minhas dores. Aham. Mas mesmo assim eu contei pro Senhor. E revoltado, eu não vou. Deus, você vai. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Não, você vai orar por ele. Só que como eu sou obediente ao Senhor, eu orei. Fui pra madrugada, imagina. Ir pra madrugada, orar por alguém que tinha te fez um mal e que até aquele momento tava pulsando, cheio de pus aquela que ferida você poderia ter perdido a sua vida, né? Mas havia um propósito naquilo que Deus tinha pedido pra eu fazer. Eu lembro que eu comecei a orar. Foram 7 dias, uma semana completa. E durante aqueles 7 dias, Deus começou a me curar. Eu não sabia do que estava acontecendo no espiritual, mas Deus estava me curando através daquele sacrifício que eu estava fazendo. Ele estava em coma, não tinha sinal de voltar à vida. Os médicos estavam dizendo que possivelmente ia ter uma morte cerebral. E aí eu fiquei orando. Eu lembro que eu orei 7 dias. No 7º dia, minha mãe me ligou novamente.
E quando ela me ligou, ela falou assim, lembra de fulano de tal que eu te contei semana passada? Eu falei, lembro. Eu recordo até hoje que quando ela me ligou, ela contou a história, não doeu mais. Não machucou mais. Jesus. Não me trouxe nojo, dor. Então, Jackson, esses 7 dias era mais sobre você Era do mais que... sobre mim. Claro que Deus usou daquela oração, daquela Sim. campanha pra fazer obra através da vida dele. Sim, mas ele Deus não precisava... descartou aquele sacrifício. Deus não ia pedir só à toa. Exatamente. Mas Deus estava fazendo em mim. Em você. Era em mim. Eu não tinha entendido. Deus é lindo. Deus pede coisas pra nós que nós não entendemos. Mas depois ele mostra por que ele pediu pra nós. E quando eu terminei aqueles 7 dias que minha mãe me ligou e ela me contou tudo aquilo e eu não tava entendendo por que eu não tava mais sentindo aquilo, e caiu a ficha. Deus fez eu passar por isso pra me curar daquilo. Eita, Jesus. Só que aí, pra mim, ainda não foi o mais forte. O mais forte foi quando ela disse, olha, ele acordou hoje do coma sem nenhuma sequela. Os médicos falaram pra família dele, pras irmãs dele. Olha, ainda que ele volte, certamente ele vai ter sequelas, porque ele ficou muito tempo sem oxigênio no cérebro. Sim. E ele voltou intacto. Jesus puríssimo. Parecia apenas que ele tinha desmaiado, algo do tipo assim. Como diz a querida Dani, Jesus é real. Os médicos falaram que foi tipo um milagre. Foi um milagre, Deus curou aquele cara. Eu creio que Deus está trabalhando através da vida dele e na vida dele. Eu não tive mais contato desde esse dia, mas eu sei que Deus trabalhou. Deus não ia fazer isso em vão. Só que era pra me curar. Então, a partir desse dia, todas as vezes que eu conto isso, Lu, eu não sinto mais nada, porque Jesus me curou completamente Glória disso. a Deus. Quando eu conto sobre o abuso sexual que eu sofri, parece que eu estou contando uma história de um livro ou de outra pessoa. Eu sei que foi comigo, Sim. sei o poder que tem esse testemunho pra resgatar pessoas, pra curar. Que tem mas pessoas que estão nesse momento aonde você estava. Aonde eu estava. E que eu creio que Deus vai te curar. Sim. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será e eternamente. sempre. Se Ele fez comigo no passado, está fazendo com pessoas aqui hoje. E ainda que você demore, resista em ser curado, Ele vai te curar. Porque é isso que Ele faz.